Mentoria Português Mapa Mental, mais um vídeo agora falando sobre determinante determinado, mesmo slide dos vídeos, de 2 vídeos anteriores. Esse agora é para falar dessa relação determinante determinado. Parecido com o vídeo anterior, mas apenas para mostrar o seguinte: a gramática considera que o substantivo é um termo determinado e o artigo, adjetivo, numeral e pronome, aquela relação de influência que eu falei para vocês. Então, eles são determinantes do substantivo, eles são determinantes. Nesse sentido, o verbo não é determinante, embora vá concordar, né? E o advérbio é um modificador, modificando o sentido do verbo. E as conjunções, como falamos, não têm funções sintáticas. Né? Então, você tem aqui essa relação de determinante e determinado. Quem determina quem? O artigo determina o substantivo. O substantivo é determinado pelo artigo. Então, se o artigo determina o substantivo, tem uma influência determinante sobre o substantivo, o substantivo vai receber toda essa influência. Agora, por outro lado, o substantivo vai atrair também do artigo as suas influências. Ele, como o determinado, ele vai exigir algumas coisas do artigo. Por exemplo, se eu substituo aqui substantivo para livro, o artigo que eu vou usar aqui tem que ser, se for definido, tem que ser masculino singular, porque tem que concordar com o substantivo. Então vai ser, se é livro, vai ser o livro. Se é livros, vai ser os livros. Se é bala, vai ser a bala. O substantivo mudou, é menina, a menina. Agora garoto, o garoto. Garotos, os garotos. Então você vê que o definido exerce influência sobre o artigo definido, exerce influência sobre o substantivo, mas em contrapartida o substantivo também atrai do artigo as suas características. Então, ele é determinado, esse aqui é determinante, mas existe essa relação de influência, a mesma coisa o adjetivo. O menino é bonito, a menina é bonita. Então, menino bonito, menina bonita. Querido filho, querida filha. Você vê que meu filho, minha filha. E assim vai. Então, essa é a relação determinante e determinado. Por isso, essas setas aqui. Quem usa a diagramação da neopedagogia observa justamente, que eles usam com essas setas aqui, como eu estou usando aqui embaixo. O Abner. Meu Abner, querido Abner. Você vê que esse aqui determina, essas palavras aqui, essas três determinam o substantivo, aqui definindo, aqui especificando, estão determinando. E Abner está determinado. Agora, tem uma concordância. Preciso concordar em gênero, em grau, em número, e daí por diante. O verbo não tem. Ele vai concordar, vai ter a concordância, mas ele não tem essa relação determinado nesse caso aqui. Aqui, nesse caso, é uma relação de modificação, o advérbio modificando o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, e o verbo aqui exercendo influência sobre dois, o numeral, sobre livros. Comprou o quê? Comprou dois. Comprou livros. Abner comprou. Então, é a ação do verbo para mostrar justamente como se relacionam essas palavras, que função ela exerce. Então, a ação de comprar
É uma ação de comprar o quê? Comprou o quê? Uma ação direta. Por isso, livros é o objeto direto desse verbo. A ação foi direta. Se eu dissesse assim, comprou o livro, comprou 2 livros para as irmãs. Comprou 2 livros para as irmãs. Irmãs seria o objeto indireto do verbo, mas livros é o objeto direto desse verbo. Então, a relação agora é outra. Esse aqui de modificação, essa aqui indicando a ação desse, que é identificado por esse substantivo, que é a pessoa do Abner, representada aqui por essa palavra. Aqui indicando a ação dele, né, e determinando qual é a ação, mas não nesse sentido determinado, definindo a ação, e nessa ação que vem depois dela, esse aqui é modificando, essa aqui e essa aqui são as ações, é a ação, né? São dois, que é o objeto direto dos livros, só que aqui é o núcleo desse objeto direto, né? 2 livros dessa ação, ou seja, a ação direta do verbo comprar. Para as irmãs, como eu já disse, seria a ação direta. E interjeição, preposição e conjunção não fazem parte diretamente, né, dessa relação. Então, a função da conjunção é conectar ou ligar, né? Essa palavra que também se aplica aqui, ligar ou conectar. E interjeição é expressar sentimentos, emoções, né? Preposição, ela liga estabelecendo uma relação de sentidos, né? Mão de obra, por exemplo, esse dia aí é uma preposição. Então está estabelecendo uma relação de sentido usando essas 3 palavras. Já a conjunção faz uma ligação. Eu preciso de água e medicamento. Então, esse E aí ligou, né? Eu vou me arrumar e sair para trabalhar. Esse E aí ligou também. Só que no primeiro ligou 2 termos. Esse segundo ligou 2 orações. Então, função de ligar. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.